Juventude em ação. Em ação. Meditação matinal, 9 de janeiro, segunda. Chuva temporã. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, 17 a 21. Essas palavras foram ditas pelo apóstolo Pedro ao explicar o que estava acontecendo no dia de Pentecostes, quando todos os crentes ficaram cheios do Espírito Santo. Ele afirmou que era o cumprimento de uma antiga profecia feita por Joel, capítulo 2, versos 28 a 32. Ao discorrer sobre o mesmo episódio, Ellen White afirmou: o derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã, e o resultado foi glorioso. Atos dos Apóstolos, página 35. Examinando o livro de Atos, encontramos estes benditos resultados. Intrepidez para anunciar a palavra de Deus. Antes do Pentecostes, os discípulos estavam constantemente com medo. Por isso, Pedro negou a Jesus e os demais discípulos o abandonaram. Posteriormente, eles se reuniram a portas fechadas. Porém, depois de receberem o Espírito Santo, tornaram-se ousados. Mesmo diante das ameaças de prisão e morte, eles anunciavam o Evangelho. Atos 4, 5 a 33. Mais importava obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Muitos milagres. Coxos e paralíticos, doentes e atormentados de espírito foram curados. Sinais, prodígios e milagres foram realizados em grande quantidade por meio dos crentes, a ponto de uma mulher, Dorcas, ser ressuscitada. Eles haviam recebido tanto poder que até a sombra de Pedro, ao se projetar sobre os enfermos, os curava. Muitas conversões. O propósito da dádiva do Espírito era que as pessoas invocassem o nome do Senhor e fossem salvas. E foi isso o que aconteceu. Já no primeiro dia, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a palavra de Deus e foram batizadas. Logo depois, o número de conversos passou para 5.000. E o relato continua, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Enfim, por toda a parte, a igreja crescia em número. Oremos ao Senhor para que novamente nos dê a plenitude de seu Espírito, a fim de que esses mesmos resultados voltem a acontecer.